Eu gostaria que vocês abrissem aí as vossas Bíblias, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar nosso estudo já o temos feito durante algumas semanas consecutivas, não é? Estudando a carta, a primeira, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E estamos agora no capítulo 4. E é o capítulo 4 que nós vamos fazer essa leitura, que nos servirá de base para a nossa reflexão esta noite. Amém? Todos acharam aí? Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós compreendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque tem diferença, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como o não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Oxalá reinasse, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? É isso. Meus irmãos, Paulo traz duras palavras aqui para os nossos irmãos do passado lá na cidade de Corinto, não é? Duras palavras, principalmente o final, não é? Bom, estamos aqui no capítulo 4. O capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios, ele narra aí uma transição muito importante no argumento de Paulo. Qual é essa transição, essa mudança? Depois de tratar das divisões na igreja e também da imaturidade espiritual dos crentes lá em Corinto,
Paulo passa agora a ajustar a forma de como a comunidade, a igreja lá em Corinto, ela deveria enxergar a liderança cristã, não é? Então, aqui, neste capítulo 4, o foco se concentra na natureza do ministério apostólico, não é? Paulo vai exemplificar isso, tomando a sua própria vida como uma figura de modelo e de padrão para que eles possam entender o que é esse negócio de serviço, ministério, não é? Então, Paulo vai mostrar para eles quais deveriam ser a postura correta daqueles que servem a Cristo, tá bom? Irmãos, assim, então, 1 Coríntios aqui no capítulo 4, ele introduz um chamado aí à humildade, um chamado à fidelidade e também à compreensão mais profunda do que significa servir a Cristo, tanto para os líderes como para toda a comunidade cristã, mesmo aqueles que não estão envolvidos diretamente com a liderança da igreja, né? Quando Paulo trata a respeito do ministério, e eu disse aos irmãos já a semana passada, para que nós possamos trazer à memória a ideia e o conceito de ministério, é serviço, não é? Ministério é servir, não é? E aí Paulo vai tratar desse assunto mostrando as responsabilidades e as atribuições dos líderes e também as responsabilidades e as atribuições da igreja como um todo, aqueles que não fazem parte diretamente da liderança, tá bom? E ele começa assim, olha, o versículo 1 do capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui, irmãos, Paulo ele redefine aí completamente a identidade ministerial, não é? Ele deixa claro essa redefinição aí da identidade ministerial. Ele deixa claro que servir, ser líder, ministério não tem glamour, não é? Não tem privilégios, não é? E não tem status, né? Não deve ser enxergado assim. Eu acho que esse versículo do capítulo 4, esse primeiro versículo aqui que abre o capítulo 4, é um versículo muito importante para a compreensão de toda a igreja, não é? Eu diria de toda a igreja no cenário nacional, principalmente alguns que ainda tende a absolutizar os líderes e endeusar homens, né? E homens que também se colocam na posição de deuses, né? Isso acontece dentro de um serviço mal identificado da igreja, né? E aqui Paulo usa duas palavras que são bem explicativas, elas se explicam, não é? A primeira ele fala que falando da liderança, eles líderes somos ministros, não é? O que é um ministro, não é? Quando a gente vê a palavra ministro aqui, até porque nós temos uma conexão muito estreita com a ideia dessa palavra, que nos remete à questão política, são pessoas de prestígio, de status, é, uma posição politicamente falando, em se tratando de política glamourizada, mas não é assim que as escrituras apresentam o ministro. Nós, como ministros do Senhor, nós temos que entender realmente o conceito dessa palavra, né? E a gente esquecer todo o conceito político que está por trás da palavra ministro. O ministro nada mais é que, dentro do contexto bíblico, ele é um servo, um subordinado. Amém, meus irmãos? E aí muda de figura, né? Servo subordinado não tem glamour, né? Não tem status, não tem exaltação, né? Essa palavra não aponta para nenhum status elevado. O ministro é um servo, né? E o que é mais interessante,
a palavra grega que foi traduzida no português para ministro, ela aponta para aquele servo de baixa posição, ou seja, dentro do conceito de serviço, é aquele que faz os piores serviços, aqueles que ninguém quer fazer, não é? Inclusive, era muito comum usar esta palavra para os remadores que ficavam nas galés, né? Aqueles dos barcos, dos navios, aquelas pessoas que davam duro para que o barco pudesse navegar. Então, era um serviço muito difícil e não muito apreciado, nem valorizado. É justamente essa palavrinha com esse conceito de ministro que Paulo está dizendo acerca dele e da liderança, e que serve para nós como servos subordinados a Deus. Amém, meus irmãos? Então, aí é bom porque a gente vai se colocando no nosso devido lugar, né? Tem muita gente que precisa saber disso, dessa verdade, para se colocar no seu lugar, né? Não querer ocupar um lugar que não lhe foi dado, né? E depois ele já usa uma outra segunda palavra, aqui no início do versículo 1 do capítulo 4, que é despenseiros, não é? Ele diz assim, olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é o dispenseiro? O dispenseiro, irmãos, é aquele que é responsável por guardar e distribuir os mantimentos. No primeiro século, essa era a ideia real, não é? Era um cuidador dos bens de outra pessoa, não é? E isso indica, né, quando Paulo fala que somos despenseiros, que as pessoas possam ver em nós ministros, ou seja, servos, subordinados e despenseiros, né, dos mistérios de Deus. Isso indica uma responsabilidade administrativa. E só pode ser despenseiro desde que se tenha um atributo, que Paulo está dizendo aqui também no texto, não é? É alguém que é fiel, que não é dono, mas é um fiel gerente daquilo que recebeu. Amém, meus irmãos? Administrar, distribuir aquilo que Deus nos deu, não é? O reformador francês, o João Calvino, ele disse que o ministro não deve buscar glória própria. Sabe por quê? Pois nada do que ele possui é dele. Não há nada que ele tenha que ele não tenha recebido. Amém? Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Então a glória não deve ser nossa, deve ser de Deus, porque não há nada que temos que não tenha sido dado, né, de maneira imerecida. Não é? Então, esse é um ponto, né? Essa questão da humildade, do reconhecimento que nada somos e que temos que nos colocar para que os outros olhem em nós apenas como servos, ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele fala dos mistérios de Deus porque isso é muito interessante, irmãos. Não é que existe alguma coisa oculta que Deus não tenha nos revelado ou revelou a alguns para, né? Os mistérios de Deus é aquilo que não é do conhecimento daquele que não conhece a Deus. Amém? Isso é misterioso para quem não o conhece, mas para nós, ao qual o Senhor já nos revelou, nós somos detentores desses mistérios e dispenseiros, aqueles que vão distribuir isso, dispensar os mistérios de Deus, né, para aqueles que ainda não conhecem, tá bom? O ponto central é que o ministério, o que Paulo quer dizer aqui, é que o ministério, irmãos, ele não é plataforma de exibição. Ministério é responsabilidade com fidelidade. Amém? A gente precisa entender isso, né? Ministério não é para exaltar aquele que serve, né? Aquele que está a serviço.
Ministério é uma responsabilidade que é dada à igreja, não é? E que exige fidelidade de nós. Olha o versículo 2 aqui. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache o quê? Fiel. Amém? Irmãos, não se exige para servir a Deus, para ser um ministro, para ser um despenseiro, né? Não se exige genialidade, não se exige carisma extraordinário, não se exige sucesso numérico, exige-se fidelidade. Amém, irmãos? Fidelidade. O que é ser fiel? Fiel é alguém leal, é alguém confiável. Se você recorrer ao dicionário da língua portuguesa e você buscar escrever fiel ou digitar, vai conceituar que uma pessoa fiel é uma pessoa que é leal, é uma pessoa que é confiável, é uma pessoa que é constante e que cumpre os seus compromissos com responsabilidade. É isso que o dicionário vai dizer. E é isso que é. Amém? Nós, como servos do Senhor, ministros, despenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que ainda não conhecem, ou aqueles a quem Deus ainda é um mistério, não é? Nós temos que nos encontrar fiéis, fidelidade e mais nada que se exige, que Deus espera de nós. Amém, meus irmãos? Paulo está dizendo isso aqui para a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto entendeu realmente tudo errado, não é? Não sei os porquês, ou talvez até por uma questão que já falamos aqui há 2 ou 3 semanas, a própria cultura ali da cidade de Corinto, ela evidenciava essas questões de glamour, de exaltação de homens, de partidarismo. Eu sou desse, eu sou daquele, eu me identifico com esse. É um perigo, irmãos, que ainda ronda, né, a comunidade cristã, mesmo no século XXI. Isso é muito, mas muito perigoso. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de coisa? A gente com seus preferidos, e aí é complicado, porque aí a gente começa a glamourizar o homem, absolutizar o líder. Isso é perigo, é sinal de perigo. Paulo está dizendo aqui, olha, todo mundo igual, ninguém é melhor que ninguém, somos só ministros, ou seja, servos, subordinados a Deus e dispenseiros da graça do Senhor. Amém? E é isso. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, acho que eu citei o Spurgeon na semana passada também, se não me falha a memória, né? Ele disse que o sucesso do ministério não é medido por multidões, mas pela aprovação de Deus. Amém? O que mostra que o seu serviço tem sucesso não é as multidões que você consegue arregimentar, não é? Mas sim a aprovação de Deus no seu serviço. É isso que nós devemos estar preocupados. A gente observa líderes muito carismáticos, por exemplo, que conseguem arrebanhar centenas de milhares de pessoas, e isso não quer dizer que Deus esteja aprovando. E às vezes a gente observa que há muita coisa fora da ortodoxia bíblica, das verdades, e essas pessoas também, não é? O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, vai dizer que alguns falsos mestres, eles iriam atrair muitas pessoas, não poucas, muitas, e nem por isso, no seu serviço, eles têm a aprovação de Deus. Amém? Então, fidelidade e a nossa preocupação em ter a aprovação de Deus. Esse é o resultado de um serviço, de um ministério com sucesso. Amém, meus irmãos? Está tudo tranquilo até aí? Tudo bem? Estou sendo claro? Então tá bom. Quando
Paulo fala isso, irmãos, isso confronta de verdade, diretamente, uma igreja inclinada a medir os líderes pela popularidade, não é? Isso confronta. A gente precisa tomar cuidado que popularidade não é sinal de ministério de sucesso, não é? Versículos 3 e 4. Olha o que Paulo vai dizer agora aqui, vai continuar. Eu acho que isso aqui esclarece um pouco também essa ideia. Ó, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo está falando a respeito realmente de um julgamento que é feito, isso é natural que aconteça, porque ele ainda está ligado à ideia daquela divisão, eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de outro. E é lógico que para você se colocar como escolher, né, se colocar como membro de um grupo ou de uma facção, tendo como modelo a liderança, você vai ter que fazer um juízo de valor, não é? Então Paulo está dizendo, se eles fazem isso é porque estão julgando, ó, esse é melhor, esse não é melhor, eu prefiro esse, eu prefiro aquele e tal. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou posto a ser julgado por ninguém, eu mesmo não me julgo, não é? E ele diz que quem o julga é o Senhor. Então Paulo ele relativiza aqui o julgamento humano, porque o julgamento humano tem falhas. Eu não sei se vocês se recordam, quando nós estudamos aí, acho que final do ano passado, o Sermão do Monte. Vocês lembram do Sermão do Monte? E em um momento em que nós falávamos sobre o julgamento humano, as falhas, as limitações que nos impedem de fazer um justo juízo. E é isso que Paulo está dizendo, não é? Não adianta vocês me julgarem, não é? Para me escolher ou não me escolher. Quem faz isso é Deus, não é? Aqui não há, por parte de Paulo, é lógico, um desprezo pela avaliação, mas tem uma hierarquia dentro desse tribunal de julgamento, não é? É menos homem e mais Deus, quando se fala de serviço, de ministério. E aí Paulo está dizendo aqui que a opinião alheia, nem ela, nem a autoavaliação que você possa fazer de você mesmo, são os padrões finais para definir quem nós somos, não é? Quem vai fazer isso, padrão final de avaliação, é Deus. E é justamente no versículo 5 que Paulo conclui esse raciocínio. Olha aí o que ele diz, no 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Paulo está dizendo aqui que, de fato, o juízo correto, o juízo verdadeiro é um juízo escatológico, ou seja, que vai acontecer, e por parte de Deus. Amém? É Deus que vai fazer esse julgamento justo acerca das nossas vidas, dos nossos serviços, do nosso ministério, não é? Então, Paulo está dizendo aqui uma coisa que eu acho que para nós deveria até nos fazer tremer aí, eu aqui em pé e vocês aí nas cadeiras de vocês, não é? Que motivações, segredos, intenções, elas serão reveladas, amém? Por Deus. Aqui está realmente uma crítica de Paulo à precipitação e à superficialidade dos julgamentos humanos, porque nós, como homens, erramos, mas Deus, segundo Paulo diz aqui no versículo 5, Deus fará um julgamento que conhece as intenções, as motivações, e o texto diz os desígnios dos nossos corações, amém? Deus nos avaliará no profundo, é de temer, né, irmão? E tremer também, não é? O D.A. Carson, ele é
um teólogo, um professor do Novo Testamento canadense, o Carson, ele diz o seguinte, que Deus não julga apenas ações, mas julga também os propósitos do coração. E aí Carson termina dizendo assim, e é aí que está o perigo. Porque você pode fazer muitas coisas, você pode servir, as suas ações podem ser belas, mas Deus não vai julgar as suas ações, Ele vai julgar os propósitos do seu coração. E aí vai além daquilo que fazemos, é o porquê fazemos. Amém, irmãos? Isso aí dá para tremer também aí nas cadeiras, né? Versículos 6 e 7. Foi 4 e 5 que eu li agora? Foi, né? E sabendo ainda que Deus vai julgar o propósito dos nossos corações, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na avaliação do outro, né? De avaliar o outro. Vamos lá, 6 e 7. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Irmãos, Paulo, aqui ele combate o orgulho, e aqui já falamos em outras semanas, a raiz das divisões em Corinto era a soberba, não é? Paulo, ele desmonta isso com 3 perguntas, que está aqui no versículo 7, não é? Essas 3 perguntas desmontam essa soberba dos coríntios, não é? Eles precisavam entender que se eles tinham alguma coisa, e aí a gente volta lá à nossa introdução, né? Há um mês atrás talvez, em que nós observamos pela própria Escritura, pelo caminho das Escrituras, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, não é? Então esse negócio fez com que eles ficassem inchados, né? E aí Paulo não é bem assim não, hein? O que vocês têm recebido de Deus, ou melhor dizendo, o que vocês têm recebido é de vocês? Não, foi de Deus, não é? Então, calma aí nesse conceito de orgulho, não é? E isso é um perigo, irmãos, isso é muito perigoso, porque é certo que Deus vai distribuir os seus dons à igreja, amém? É certo que Ele vai usar a sua vida, a minha vida, como membros de uma comunidade, aonde o Espírito Santo de Deus habita em nós. É lógico que vai haver exercícios de dons, não é? Mas tem que haver também a consciência de que nós recebemos de Deus, isso não é nosso, amém? E esse exercício dos dons é em favor do outro, não para minha própria glória, não é? Não para minha exaltação. O Agostinho de Hipona, bispo lá de Hipona, ele disse o seguinte: se é graça, se você recebeu, se é graça, então não é mérito. Agora, se você acha que você merece, se é mérito, então não é graça. Eu acho que há unanimidade de entendermos que o que temos e o que recebemos de Deus é graça, né, irmãos? É graça. É graça. Paulo está aqui, então, destruindo qualquer base para o orgulho espiritual, não é? Irmãos, concentre-se na ideia de que Paulo está falando, estamos estudando uma carta em que Paulo está falando diretamente com uma comunidade específica, mas que essa carta, ela tem poder para tratar os nossos erros e as nossas falhas quando eles se assemelham àquilo que a comunidade de Corinto fazia. Então,
era para eles, mas não estamos aqui só observando historicamente o que aconteceu no passado. Quem sabe Deus não está tratando com a mim e com a sua vida no presente. Amém? Que assim seja. Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Agora aqui, irmãos, oxalá aqui, viu? Só para explicar, essa palavra oxalá aqui é quem dera, tá? É a mesma coisa, né? Que as traduções mais antigas trazem oxalá, tá? Nada a ver com as religiões afros, tá, irmãos? Tem nada a ver. Esse oxalá aqui é quem dera, é da língua portuguesa isso, tá? Agora, Paulo usa um tom irônico aqui, vocês perceberam? Perceberam aqui no versículo 8, aqui, o tom irônico de Paulo, né? Ele diz assim, ó, vocês já estão fartos, né? Estão ricos, não precisa mais de nós para reinar, né? Vocês estão top, né? Top de linha vocês aqui na igreja de Corinto, né? Paulo usa esse sarcasmo santo para expor a ilusão dos coríntios, que de fato, na sua percepção de pessoa, eles achavam que era assim mesmo, que estava tudo bem, que eles estavam, né? Tá bonito, né? Já falo umas palavras em línguas estranhas, olha como eu sou espiritual, né? Já tem dons aqui, a gente exerce dons, olha como a gente é espiritual, né? É nada, né? O que Paulo chama eles? Capítulo 3, início do capítulo 3. Vocês são carnais, né? Vocês são carnais. Vocês enganam dentro da comunidade. Mas aquele que conhece os desígnios do coração, vocês não enganam. Vocês não enganam. Ele usa desse sarcasmo. O que é o sarcasmo? O sarcasmo é uma forma irônica que é utilizada ou para zombar ou para criticar, né, alguém, dizendo o oposto do que se pensa. O que Paulo está dizendo aqui, ó, de fato, tirando o sarcasmo, a ironia aqui, vocês não estão fartos, coisa nenhuma, vocês não são ricos, coisa nenhuma, e vocês não estão reinando em nada. Vocês são crentes carnais, falhos, né, cheios de problemas, né? Eles se viam espiritualmente plenos, mas eram profundamente imaturos. Amém, irmãos? Irmãos, talvez esse seja um grande problema do ser humano. E aí vamos trazer essa ideia para nós como igreja, do ser humano dentro da igreja, quando a gente acha que a gente está profundamente pleno, não é? E na verdade, na realidade, nós somos profundamente imaturos, não é? Não conseguimos reconhecer isso e enxergamos em nós, não é, alguém que não condiz com a verdade. A igreja de Corinto não condizia com a verdade do conceito que eles tinham acerca de si mesmos. E aí Paulo está dizendo, está complicada a situação de vocês, né? Versículo 9, olha aqui, ó. Versículo 9, isso mesmo. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Vocês não, vocês estão fartos, vocês são ricos, vocês são pessoas plenas espirituais, nós não, Paulo está dizendo, né? Paulo descreve, nós, apóstolos, somos o quê? Espetáculo do mundo, não é? O mundo nos olha e nos enxerga, e nós somos esse espetáculo que eles assistem, não é? Ele diz que somos os condenados à morte, e ele é muito duro, mais à frente ele vai dizer, nós somos como o lixo desse mundo, nós somos a escória, vocês não, igreja de Corinto, vocês estão bem na fita, fartos, é nós que somos a escória, é nós que somos lixo desse mundo, não é? Irmãos, o ministério apostólico que Paulo está dizendo aqui, não era um ministério de triunfo terreno, amém, irmãos? Não era ministério de triunfo terreno, tá? Irmãos,
toda exaltação ao triunfalismo terreno não tem conexão com a vida apostólica. É isso que Paulo está dizendo, não é? Não tem triunfo nessa terra. Não tem triunfo nessa terra. Somos a escória, somos o lixo do mundo. Assim eles nos enxergam, não é? Versículos 10 ao 13, Paulo vai dizer assim, ó: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Espera aí, perdi aqui o fio da meada. Vamos de novo? Sério. Nós somos loucos por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Meus irmãos, Paulo expõe aqui uma inversão dos valores, né? A verdadeira espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, irmãos, a gente está falando de relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, com os irmãos, né? A nossa vida cristã, isso é espiritualidade. Então, Paulo está dizendo aqui que a verdadeira espiritualidade, ela não é marcada por status, mas por uma identificação com o Cristo sofredor. Amém, irmãos? Uma identificação com o Cristo sofredor. Qualquer proposta de status, de reinar, de ser um texto que se usa muito mal lá no Antigo Testamento, que não tem a ver, mas que se aplica para engrandecer e endeusar o homem, né? Você é cabeça, você não é cauda. Qualquer essa falsa ilusão de conquista, de que somos alguma coisa, isso não tem conexão com a verdade do Evangelho. Amém, meus irmãos? Não tem. Não tem. Paulo, ele descreve aqui que eles, os ministros apóstolos, eles tiveram fome, sede, nudez, perseguição, trabalho manual, como marcas do verdadeiro ministério e verdadeiro serviço. Privação de comida, irmãos. Privação de água para matar a sede. Privação de vestes. Perseguição. Ter que trabalhar manualmente para poder conseguir os seus recursos. Isso são marcas do ministério apostólico. Ou você acha que marca de ministério apostólico é mansão, é helicóptero, é carro importado, é roupa de grife? Irmãos, está na hora de nós, eu me incluo, igreja, acordarmos para saber qual é a nossa verdadeira identidade. Amém? Para nós sabermos a nossa verdadeira identidade. Para que a gente não fique aí se iludindo com gente que traz um outro evangelho. Com gente maldita. Com gente anátema. Com gente que presta um desserviço à igreja do Senhor. Paulo, ele não romantiza o sofrimento, mas ele o apresenta como uma realidade do chamado. Ele existe. Ele faz parte. Amém, meus irmãos? Versículo 14.
Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ele diz assim: eu não estou escrevendo isso para fazer vocês passarem vergonha, que é vergonhoso, né? A posição de vocês, mas tudo bem, não é isso. Eu estou repreendendo vocês porque eu amo vocês como filhos. Paulo agora ele suaviza o tom, não é? Da sua mensagem na carta. Aqui agora nós vemos o coração pastoral. A correção, irmãos, não é destrutiva, mas ela é paternal. Ele está dizendo: olha, estou corrigindo vocês porque vocês são meus filhos amados. Amém? No versículo 15, ele vai afirmar isso com um pouco mais de eficácia. Vamos ler aqui o 15. Porque ainda que vocês tivessem 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Olha só, irmãos, que coisa linda, hein? Paulo agora ele distingue entre instrutor e pai. O pai gera, ama, disciplina, acompanha. Ele diz assim: vocês podem ter 10.000 aios, mas vocês não têm tantos pais assim. O que é um aio, né? Para começar, o aio é um educador. Lá no primeiro século, o aio ele era um escravo de confiança, responsável por disciplinar e conduzir a criança até a maioridade. Então, ele ensinava, educava, cuidava. Ele era um escravo e que o seu dono o colocava a esse serviço, cuidar do seu filho menor, não é? Instruir. E aí Paulo está dizendo: vocês podem ter 10.000 instrutores, não é? Mas vocês, contudo, não têm muitos pais. O instrutor faz aquilo que lhe é feito, mas ele não tem vínculo com vocês. Ele não gera, ele não ama, não é? O pai gera, o pai ama, o pai tem vínculo com vocês. Paulo está dizendo: eu não sou só um instrutor de vocês, e eu não reconheço vocês como apenas meus alunos. Eu sou para vocês e reconheço vocês como um pai reconhece um filho. Coisa linda, né? Lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 24, a epístola de Paulo aos Gálatas, vamos passar um pouquinho para frente, 3:24, só para a gente entender essa ideia do aio aí, do instrutor. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, Paulo escrevendo aos irmãos lá na Galácia, ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Já está lá. Então, irmãos, a lei mosaica atuou como um tutor, como um aio, guiando os indivíduos até Cristo. Amém? Lembram que a revelação de Deus na história da humanidade, ela é uma revelação progressiva. Ela começa lá nos primórdios do Antigo Testamento, vai caminhando, vai progressivamente, Deus vai se revelando até chegar ao ápice da revelação, que é Cristo. Então a lei serviu como um tutor, como um instrutor, foi levando e mostrou: é Ele, não é? É Ele. Versículo 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Essa não vai ser a primeira vez que Paulo chama essa responsabilidade e se coloca como padrão para os crentes da igreja de Corinto. Ele o fará de novo lá, capítulo 11, não é? Irmãos, isso é uma instrução ousada de Paulo, não é? Ousada.
muito ousada. Paulo está dizendo, olha para mim, olha como eu sou. Lá no capítulo 11 ele vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha como, do jeito que eu faço, faça também. Não é? O pastor Batista, que foi martirizado lá pela Gestapo, os alemães na Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer diz que o discipulado, ele é sempre um chamado à imitação concreta de Cristo, e ele é mediado por vidas reais. Amém? Amém? Discipulado, você aprende de Deus, você ensina, né? E isso sempre acontece como um chamado à imitação de Cristo, através de vidas de pessoas reais. Aquilo que a gente estava lá conversando lá fora, Maurício. O Espírito Santo não está em você? Ele não conduz a sua vida, a minha vida? É natural que as pessoas devam ver em nós Cristo. E aí, como disse o pastor, se você precisa convidar alguém para vir à igreja, para conhecer Deus, é porque você, como um servo de Cristo, é um crente muito ruim de testemunho. Porque eles deveriam ver Jesus em nós. Aleluia. Amém? Paulo está dizendo assim, ó. E aí, para a gente, para mim, a gente fala assim, que ousadia, né? Será que nós teríamos a mesma coragem? Olha, imitem a mim, olhe como eu faço, faça igual. Mas não, né, irmãos? Tá doido. Ainda não, né? Irmãos, Paulo, ele oferece a sua própria vida como modelo. Sabe por quê? Porque ele imita Cristo. Aí não tem perigo, não tem medo de dizer, olha para mim, vai na minha, faz do jeito que eu estou fazendo. É assim que é o correto, não é? Irmãos, isso não é arrogância não. Sabe o que é isso? É certeza de identificação com Cristo. Certeza essa que às vezes eu e você não temos. Por isso que não nos falta coragem para dizer para alguém, olha do jeito que eu faço e faça igual. É assim que Jesus faria. Versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. E agora Paulo vai mencionar Timóteo, também como um exemplo vivo dessa imitação, não é? Porque ele está dizendo, 16, você olha para mim, me imita, estou enviando você, meu filho amado Timóteo, não é? É um exemplo também, não é? Então, isso mostra, irmãos, que a doutrina paulina, os ensinos de Paulo aqui, ela não era abstrata ou teórica. Ela era encarnada em pessoas e prática. Amém? Que todas as vezes que nós nos propormos a ensinar, que não seja um ensino teórico, abstrato, bonito de se falar e de se ouvir às vezes, mas pouco prático. Paulo está dizendo, enviei Timóteo, vai na dele aí, ele também aprendeu de mim. Amém, meus irmãos? Versículos 18 ao 20. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude.
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Paulo está dizendo assim: estou vendo que vocês estão bem inchadão, né? Vocês estão os caras aí, né? Eu vou ter com vocês um dia, se Deus permitir. Aí eu quero ver, não só o que eu ouço a respeito de vocês, eu quero ver a virtude de vocês. Se vocês têm realmente virtude. Se é verdade tudo que vocês falam aí, ou que vocês acham que são, não é? Então aqui, irmãos, Paulo ele está confrontando os arrogantes crentes de Corinto. E aqui está um princípio, eu diria, fundamental, que a gente precisa guardar. Escreva isso aí, vocês que estão anotando. O Evangelho, irmãos, não é teoria vazia, mas é agente de transformação real. Amém? Se nós nos deixarmos ser impactados pelo Evangelho de Jesus, haverá em nós transformação real. Se nós continuarmos sendo os mesmos ano após ano, é porque esse Evangelho verdadeiro não causou um impacto real de transformação nas nossas vidas. Já esqueci o que eu falei. O Evangelho de Jesus, como é que é? O Evangelho não é teoria vazia, ele é um agente de transformação real. Interessante, foi o que foi falado domingo, né, aqui no culto, no domingo, né, os irmãos aqui. Transformar. Esse é o poder do Evangelho, de transformar as nossas vidas, de mudar pessoas, de nos fazer novas criaturas mesmo, meus irmãos. Eu já disse isso antes, não é fariseu melhorado não, é nova criatura. Se isso não tem acontecido é porque há uma resistência da nossa parte, porque está tudo certo com Deus, amém? Tudo certo com Deus. O Jonathan Edwards, que foi um pregador do século XVIII, ele foi um teólogo, um pregador. Ele foi também um missionário entre os índios norte-americanos, não é? Se vocês não conhecem o Jonathan Edwards, eu os aconselho a buscar aí na internet, em alguns lugares aí, coloquem lá e leiam a pregação do Jonathan Edwards, uma pregação que ele fez nos idos de 1700, que chama-se Pecadores na Mão de um Deus Irado. E esse Jonathan Edwards, ele disse, ou melhor dizendo, ele ensinou, né, que a verdadeira religião, ela consiste em atos santos. O Jonathan Edwards disse que ela consiste em evidências internas e externas do poder de Deus que transforma o homem. Olha, evidências internas e externas do poder de Deus que transforma o homem. Amém? O mundo tem que olhar para nós e tem que ver que nós somos diferentes mesmo, irmãos. De verdade. De verdade. Essa evidência externa tem que aparecer. Tem que aparecer. Para que saibam que nós somos servos do Deus Altíssimo. E por fim, no versículo 21, Paulo encerra com uma pergunta. Diz assim: quer quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vocês escolham. Aí é a critério do cliente. Amém? Paulo coloca a responsabilidade sobre a igreja de Corinto. O que vocês querem? Disciplina ou ternura? Isso vai depender da resposta deles. Está aqui. Eles vão escolher. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor pastoral, ele não exclui a correção. Pelo contrário, ele a exige. Amém? Nós necessitamos ser corrigidos.
Irmãos, assim, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 4, ela nos chama a uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, mas marcado pela fidelidade, pela humildade, pela consciência escatológica, ou seja, a consciência das últimas coisas. Olha, Deus vai sondar e revelar aí os desígnios dos vossos corações. Tenham essa consciência, Paulo está dizendo. A gente precisa disso. Rejeição ao orgulho, disposição para o sofrimento, se necessário for. Irmãos, e evidência concreta do poder transformador de Deus. Amém? Se professamos que servimos a Deus, esse poder transformador tem que ser evidente. Eu disse aos irmãos em uma certa ocasião que surgiu uma nomenclatura estranha, bizarra, eu diria. Ateísmo cristão, Maurício. Ateísmo vem de ateu. Cristão. O ateísmo cristão são pessoas que confessam que acreditam em Deus, vêm para a igreja, vêm no domingo, vêm na quarta-feira também, ora, faz tudo que manda o script, mas vive como se Deus não existisse. Vive como se nunca tivesse que prestar contas com Ele. Vive como se Deus jamais sondasse os desígnios dos vossos corações e em um momento lá na frente fosse revelar isso. Vive do jeito que quer. Irmãos, serviço a Deus não é um chamado à aparência, mas à essência. Amém? Não a exaltação humana, mas a aprovação divina. É nisso que nós temos que nos apegar. É isso que tem que nos preocupar. É isso que tem que nos preocupar. Irmãos, 1 aos Coríntios capítulo 4 nos conduz a um ponto inevitável. Primeiro, o que vemos aqui no capítulo 4. Toda avaliação humana é provisória. Provisória. Limitada e muitas vezes errada. Mas o juízo de Deus é definitivo, justo e correto. Paulo, ele desmonta com precisão pastoral e profundidade teológica aqui a tendência dos coríntios. E também a nossa, de absolutizar líderes, de construir reputações e de viver à luz da aprovação alheia. A gente sabe muito bem fazer isso, né? Construir nossas reputações e viver à luz da aprovação alheia. Estão me vendo? Olha aí, eu acho que eu fui aprovado. Eu acho que eles gostaram hoje, ó. Estou vendo nos olhos dele, foi bom. Ô, ser humano enganoso, né? Como nós nos enganamos. Mas não a Deus. Mas não a Deus. Paulo, ele reposiciona o coração da igreja de Corinto. Ele mostra o que realmente importa. E o que realmente importa não é parecer fiel, é ser encontrado fiel quando da vinda do Senhor. Aleluias. A nossa preocupação não é parecer que somos fiéis, mas nos preocupar com a avaliação divina no dia em que tivermos que prestar contas diante do Senhor.
Irmãos, assim a igreja é desafiada a uma espiritualidade sóbria, menos ostentação, mais serviço, menos orgulho, mais cruz. Menos julgamento precipitado, mais temor reverente. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Eu vou encerrar para nós orarmos. Sabe por quê? Porque no fim, irmãos, não será o tribunal humano que definirá a nossa história, mas a revelação do Senhor, que trará à luz o que está oculto e recompensará, não a aparência, mas a fidelidade genuína. Aleluias. Amém? Que assim seja, para a glória de Deus, de verdade. Que nós entendamos essas verdades, que eu entenda isso, e responda satisfatoriamente quando sair daqui, quando não estiver no templo. Que você entenda isso e que você responda satisfatoriamente quando você sair daqui e não estiver mais dentro do templo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar agora.